Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jerusalém divina, visão de paz ditosa, de Cristo Santa Esposa, radiante de esplendor. Tens fontes cristalinas, são vivos teus altares, e os anjos aos milhares te cingem ao redor. Mansão do Rei bendito, são 12 tuas portas, e sempre são transpostas por seres imortais. Teus livros têm escritos os nomes dos remidos, em ti serão ouvidos os hinos celestiais. Teus santos moradores, um glorioso canto, proferem ao teu santo que já lhes perdoou. Então mil louvores a Cristo qual cordeiro, que manso no madeiro por ele se imolou. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículo 14. Ouvintes amados, vamos aprender alguma coisa profunda sobre o que Jesus fala em São Mateus, capítulo 22, versículo 14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. De acordo com a mensagem revelada do dia, nós constatamos que nem sempre todos que
se decidem a ser cristãos, obedecerem a Cristo, conseguem realizá-lo, conseguem fazê-lo, serem verdadeiros cristãos. Partindo deste princípio, e a fé do indivíduo deve ser aceita por Deus, reconhecida por Deus. Ele deu a fé para Abraão, mas depois ele próprio, Deus, aceitou aquela fé que ele próprio havia dado para Abraão. Os escolhidos são filhos de Abraão. Abraão foi o pai da promessa, porque Deus deu a promessa a Abraão e a sua semente depois dele. A promessa foi feita a Abraão e a sua semente. E esse sinal é para um povo que está sob um pacto, sob uma promessa. Devemos constatar isto, reconhecer isto, porque reconhecer as Escrituras também depende do Espírito Santo, na verdade. Mas em parte depende de nós, se paramos um pouquinho e fugimos de qualquer barreira. Por que o sistema denominacional está derrotado espiritualmente? É porque eles formam uma barreira, levantam uma parede e creem daquela maneira e Deus não pode lhes dar mais nada. Então denomina-se ali, fecha o círculo e acabou, Deus não pode falar mais com eles. Resultado, o cumprimento da profecia de Billy Graham está aí. O Espírito Santo saiu da igreja e ela não percebeu. Mas há um povo que está sob um pacto. Você veja que havia justo fora de Abraão. O próprio Ló era um justo. Mas Ló não estava sob o pacto de Abraão. Porque Ló não é um tipo dos escolhidos, da noiva. Abraão, sim, é um tipo perfeito da noiva de Jesus Cristo. Agora, notemos também que há uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Logo, o que vamos extrair em relação a este assunto da Escritura? Em primeiro lugar, há um cristão que só professa ser um cristão. Porém, se o tal não tem sido cheio do Espírito Santo, ainda, então ele apenas está em processo de ser um cristão. Ele professa crer, mas Deus não selou a sua fé. Batismo com o Espírito Santo é o selo da fé. Ele pode ser que está em ação para ser um cristão. Porém, Deus não tem lhe dado o selo ainda, não tem lhe dado o Espírito Santo. Não reconheceu a sua fé ainda. Ele ainda não tem chegado à meta com Deus na qual ele o possa reconhecer. Sim, se na vida natural os homens têm que ser provados para adquirirem, alcançarem certas vindicações, reconhecimentos na ciência e tudo mais, ora, o natural explica o espiritual. Deus também exige a mesma coisa. Ele prova em primeiro lugar. Ele fez isto com Abraão,
Deus fez um pacto com Abraão depois que ele foi chamado. Veja só, um chamamento. Muitos são chamados. Mas o chamamento ainda não é tudo. Esse chamamento de Abraão é um tipo do chamamento do crente de hoje. Ele chamou Abraão e este saiu de seu país e se foi uma terra estranha, morar entre um povo estrangeiro, sendo, portanto, um peregrino, um estrangeiro. Isto é o tipo do chamamento que faz Deus ao homem para que deixe sua impiedade e se arrependa de seus pecados. Saia das garras do inimigo, saia das presas, das barreiras criadas pelos sistemas religiosos, saia daquele meio ambiente que oprime, que comprime, que priva, que não deixa a fé ser exercida. E saia livremente, embora sendo um estrangeiro, um peregrino. Ele sai do grupo no qual se encontra para vir a viver com um grupo novo e entre um novo tipo de gente, com costumes diferentes, com ações diferentes, com atitudes diferentes. Ele deixa de viver num meio comum com o mundo para viver num meio separado, porque igreja quer dizer separados, chamados para fora. E não há escolhidos se não são separados. Então o chamamento, ser chamado, é apenas uma etapa do parto, mas ainda não é o nascimento total. O médico diz que o parto normal é procedido de 3 etapas, até que venha à luz a criança. Se ela para por ali na primeira ou na segunda etapa, então tem que fazer uma intervenção cirúrgica para tirar a criança. Então deixou de ser um parto normal. E assim também é o nascimento na vida cristã, é o verdadeiro nascimento na vida cristã. Então, o chamamento é apenas uma etapa do parto. E vale a pena sempre lembrarmos que Deus fez um pacto com Abraão depois que ele foi chamado. Abraão não podia estar de maneira envolvido, de maneira alguma, com seu meio ambiente, com parentelas e demais coisas, e receber o pacto. Deus primeiro teve que chamá-lo. Isso é igreja, chamados para fora, para ali fora lhe fazer a promessa. Depois então vir a terceira etapa, que seria o cumprimento da promessa. Aleluias! Depois que Deus encontrou Abraão fiel à promessa, foi chamado, fez a promessa, e logo dependia de Abraão ficar fiel àquela promessa. Você tem que entender isto, irmã, irmão. Possivelmente estejamos nesta fase. Estamos sob uma promessa irreconhecida pelo mundo religioso. Estamos numa promessa que não é reconhecida pelo mundo religioso. Isso depende de revelação. Isso depende de paciência com o próprio Deus. Isso depende da estatura do varão perfeito. Então, depois que Deus encontrou Abraão fiel à promessa que ele lhe havia dado, que teria um filho, e de que através desse filho seria bendita toda a terra, lhe confirmou sua fé, dando-lhe um sinal. E esse sinal foi
a circuncisão. E a circuncisão é justamente um tipo perfeito do Espírito Santo. O sinal. O sinal não é um dia como o sábado, nem outra coisa qualquer que digam por aí. O sinal de Deus na vida cristã é o Espírito Santo. Deus não deu o sábado como sinal. O sábado veio como descanso apontando para Cristo. Deus deu a circuncisão a Abraão como sinal. Isto sim era um sinal. Isso é o tipo perfeito do Espírito Santo, porque através daquele sinal Deus separou Abraão e sua descendência de todos os demais povos. Isso quer dizer igreja, separados. Já visto que se um rapazinho ali não quisesse ser circuncidado, ele não podia entrar na congregação. Ele não tinha nenhum direito se ele não quisesse receber o sinal. Como você pode pensar estar na congregação dos justos, estar nas bodas do Cordeiro, ser escolhido no arrebatamento, se não quer aceitar o sinal de Deus, o Espírito Santo? Ah, mas eu já falei línguas. O que tem isso a ver com o Espírito Santo? Isso é simplesmente um dom. Você não pode pôr a lingueta do sapato no pé e dizer que está calçado. Não, você não pode pôr uma gravata no pescoço e dizer que está vestido. Assim estão os pentecostais. Eles botam a gravata no pescoço e dizem que estão vestidos, mas Deus diz que eles estão nus. Está lá em Apocalipse, capítulo 13, a partir do verso 14, o mundo pentecostal prefigurado ali. Rica, não tem falta de nada, está cheio de dons e amparado pelo mundo, e crescendo e virou uma potência material. Eu estou simplesmente falando a verdade. E não estamos aqui para combater pessoas, mas para mostrar o que é a verdade em relação a ser crente, ser cristão. Você pode achar que eu não sou. Se eu não sou, eu tenho que lutar para ser. Mas esta é a verdade. Apenas estou pregando a verdade. E ai de mim se não viver esta verdade que eu prego, estarei mais perdido do que os demais, porque ela é a verdade. E Paulo chegou a dizer que reduzia o seu corpo à servidão, para que depois de pregar a muitos, ele mesmo não viesse a ser reprovado, quer dizer, pelo próprio evangelho que pregou. Porque o evangelho dele reprovaria qualquer homem, a ele próprio, e reprova até hoje. Por isso eles preferem dizer, por último, quando se encontram num beco sem saída, dizer que não crê em Paulo nem em Pedro, mas sim em Jesus Cristo. Ah, mas é porque o evangelho de Paulo, o qual foi dado diretamente por Jesus Cristo, os reprova suas mulheres, reprova suas atitudes, reprova suas teologias. Isto é exatamente, veja só, a verdade. A circuncisão foi dada como um tipo do Espírito Santo, e este foi o sinal. O sábado apontou para Jesus Cristo, a circuncisão apontou para o Espírito Santo. Se tem uma coisa que deve nos fazer emocionar nesta hora, não é futebol, não é novela, não é a nova moda, não é um novo carro, não é um grande evento de ir na Lua e Marte. Se há uma coisa que deve nos emocionar nesse instante, é esta verdade revelada. É a palavra de Deus. Agora, firmemos nisto. A circuncisão foi dada como um tipo do Espírito Santo. E isto é exatamente o que diz os versos da carta de São Paulo, falando sobre o assunto
Foi Estevão quem disse em Atos dos Apóstolos. Ele diz, duros de serviço, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, incircuncisos. Isto quer dizer, vocês não têm o sinal, vocês não têm o Espírito Santo. Estevão estava falando para eles, vocês não receberam o que a igreja recebeu ali em Jerusalém, no cenáculo. Vocês não receberam. Vocês ficaram com as suas experiências obsoletas. O homem moderno de hoje não quer nada obsoleto. Diz que está antiquado, até as vestes honestas e decentes. Eles dizem que isso é obsoleto, isso já era. Mas quando se fala em evangelho, eles querem permanecer com aquilo que Deus deixou lá atrás com Lutero. Apenas a justificação pela fé e uma vida misturada com o mundo. Ah, o evangelho vocês querem, não é? Mas o carro não serve, o modelo 29, outro bem mais velho, caindo os pedaços, tocado a carvão. Quem quer mais? Quando se pode fazer uma viagem com muito menos tempo e com muito mais conforto, por que então eu vou querer o evangelho que arrastou, na verdade, os filhos de Deus na era de Lutero, mas logo que denominaram-se e cercaram-se sob somente aquilo, Deus os abandonou e os deixou falando sozinho. Por que eu vou querer isso? Isso não me conduz à vida eterna. Um avião não pode levar o homem fora da órbita. Ele precisa de um foguete, precisa de um Apolo, de uma nave especial para isso. Fique sabendo que esse evangelho derrotado, passado, o maná de ontem, não levará ninguém aos céus. É preciso de um poder dinâmico, é preciso de um poder vivificador do Espírito, é preciso que haja um sinal, o que quer dizer circuncisão do coração, circuncisão da alma e do Espírito, o que separa um povo dos demais. Abraão era separado. O sinal que Deus deu a Abraão o separou com sua descendência de todos os demais povos. E veja o significado da palavra igreja. Igreja, separados para fora de quê? Quando está misturada. Não pode, não pode, não pode. Não há meio. Só há um meio. Só há um caminho. Só há uma verdade. Esta é Jesus Cristo. O Senhor vos abençoe e vos enriqueça na fé, meus ouvintes. E que cada um possa dar lugar ao Espírito Santo. Dizer, na verdade, eu fui chamado. Eu tive um chamamento. Mas para quê? Para me prender dentro de uma barreira religiosa e permanecer como antes, no mundo misturado? Eu quero receber a circuncisão do meu coração. Diga para Deus assim, e Ele fará esta obra. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.